Boa noite, meu povo. Vamos entrando? Oi, Joyce, Carla, Rodrigo, boa noite. Marisa, Andréa Vieira, boa noite. Quanta gente legal entrando, não é? Então, enquanto a gente não começa, talvez você possa... Oi, Vivi! Enquanto a gente não começa, talvez você possa ir apertando no coraçãozinho, não é? Para gerar engajamento, ou então você pode enviar convite para outras pessoas, chamar as pessoas para estarem aqui com a gente. É tanta gente legal entrando, olha. Bruno entrando, Claudice entrando, Viviane, que eu já disse oi, né? Ana Lisa. Um assunto polêmico, né, que a gente vai conversar hoje. Oh, meu Deus, né? Muitos alunos entrando. Até o meu amigo Villegas da Argentina tá aqui, olha que legal. Ser humano abençoado é você, Claudice. Muito feliz de vocês todos estarem aqui. Mas como eu estava dizendo, assunto forte, né? Que a gente vai falar sobre relacionamento abusivo e a manipulação que acontece nesse relacionamento abusivo, né? Realmente é algo forte. E eu, como psicólogo, sabe, gente, tem me assustado no sentido de que a cada tempo que está passando, parece que as pessoas estão chegando, criando, desenvolvendo mais um comportamento de se tornar abusivos, né? Mas o que é bom, boa noite, Micheline. Mas o que é bom é que parece que enquanto os abusadores parece que desenvolvem técnicas rebuscadas para manipular, não é? Outra coisa que também está acontecendo é que as pessoas já não estão se permitindo serem abusadas e passam a denunciar, não é? Então isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. Muita gente estava me perguntando, né, quando eu coloquei aqui no Instagram a opção para que as pessoas pedissem, e mais de 80% das pessoas pediram relacionamento tóxico e abusivo. E talvez muita gente pense que eu trouxe esse assunto por causa da situação que aconteceu no Big Brother, né? Na verdade tem a ver sim, mas a decisão de falar foi porque houve uma votação expressiva de mais de 80% das pessoas que tiveram foram lá e votaram, né? Mas também eu achei muito pertinente as pessoas votando, mas o que me deixou mais contente foi porque eu pude, né, trazer um assunto do qual eu trato em consultório, que é mudança de comportamento, não é? Boa noite, Carlos Wagner, Meire, boa noite, Sônia, o pessoal está entrando e eu estou muito feliz, não é? Afonso, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes e vai ser uma noite muito agradável. Desde já eu quero dizer a vocês, né, inclusive Luciana, que acabou de entrar, né, que vocês são livres para perguntar a qualquer momento da live, tá bom? Quem nunca participou de uma live minha, porque eu parei um tempo de fazer, né? Hoje eu estou voltando com essa sequência de que talvez toda sexta-feira a gente tenha uma live. Você sinta-se à vontade, viu, Nayara? Viu, Elaine? De perguntar a hora em que você desejar. Isso é importante, porque à medida que eu vou explicando, surgem dúvidas, e o meu grande interesse é que você saia daqui essa noite entendendo esse assunto, porque quanto mais a gente entender sobre relacionamento abusivo, quem abusa, quem é abusado, a gente poder identificar assim, a gente vai poder tanto não se permitir a estar no relacionamento
relacionamento abusivo, como não entrar no relacionamento abusivo, como ajudar alguém que está no relacionamento abusivo, porque eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas que estão no relacionamento abusivo, elas não entendem que estão no relacionamento abusivo, né? Juntamente aqui com o Facebook, eu estou no Kawaii, quero dar boa noite ao pessoal do Kawaii também. Fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas também. É muito interessante que você que está aqui no Kawaii, você pode também estar indo ou migrando para o Instagram, que é @psicólogo_Augusto_Vaz. Oi, Kelly! Você estava viajando, não é, Kelly? Eu estava aqui só me deleitando da sua viagem e feliz pela oportunidade que vocês tiveram, porque viajar já é bom, e viajar com a família, aí é pacote perfeito, não é? Mas vamos lá, vamos começar a gente a falar sobre relacionamento abusivo e o comportamento manipulador no relacionamento abusivo. Então, vocês têm ideia como é que a gente pode definir, como é que a gente pode dizer, a partir de que momento a gente pode dizer que um relacionamento se tornou um relacionamento abusivo? O que é que vocês acham? Quando é que a gente pode dizer que um relacionamento deixou de ser um relacionamento saudável e passou a ser um relacionamento abusivo? Existem alguns fatores que fazem a gente caracterizar e classificar um relacionamento abusivo. Mas, por exemplo, quando é que a gente começa a dizer que um relacionamento é abusivo? Um relacionamento abusivo é aquele que vai afetar de forma significativa a maneira agressiva de como uma pessoa agride e a outra é agredida, né? Ela afeta decisivamente a vida do casal, a vida do amigo, a vida da amiga, a vida do pai, da mãe, porque relacionamento abusivo, viu, gente, não se dá somente entre um casal, casados, namorando. O relacionamento abusivo também acontece entre pai, filho, mãe, filha, filha, mãe. O relacionamento abusivo também acontece no ambiente de trabalho, né? O relacionamento abusivo também acontece no relacionamento de amizade e por aí vai. É uma relação abusiva. Onde existe relação entre uma pessoa e outra, casamento, namoro, amizade, trabalho, escola, aí pode acontecer uma relação abusiva, um relacionamento abusivo. E assim como a Sônia está dizendo aqui, né? Dizendo com certeza na família toda também pode acontecer. Vocês sabem que assustadoramente no meu consultório, nesses últimos 2 anos, eu tenho recebido muitas pessoas que vêm se tratar de traumas muito fortes, muito significativos, de relacionamentos, de comportamentos abusivos de pais, de mães, de irmãos mais velhos ou coisas assim. Então é muito interessante, né? Observe, Vilegas está dizendo aqui que quando o espaço do outro não é respeitado, pode se tornar um relacionamento abusivo. Exatamente. Quando eu não respeito o espaço do outro e que, além de não respeitar, eu vou tentar mudar aquela pessoa para que ela seja exatamente como eu quero ou como eu preciso, né? Isso, Ricardo, é porque aqui não aparece o teu nome, mas eu sei que você me segue há um bom tempo e estou muito grato por isso, né? Então observe, quando você percebe que a pessoa que está se relacionando com você, ela começa a lhe tratar de forma agressiva, né? E isso vai deixando você com medo de se posicionar, isso vai deixando você com medo de dizer o que você pensa, isso vai moldando você, deixando você com medo de vestir o que você gosta, de ser como você é. Isso já está caracterizando uma relação abusiva. E sabe o que é que isso causa? Isso causa muito constrangimento, porque a gente não percebe de cara que aquele é um relacionamento abusivo, porque essa violência, quando eu falo que o relacionamento ele começa a ficar, o abusador começa a tratar você de forma agressiva, eu não estou falando que essa agressividade é só violência física, como bater, beliscar, dar chute, dar soco, dar pontapé. Essa agressividade, ela muitas vezes
quando ela vai ser de forma emocional e psicológica. Vocês estão entendendo? É aquela fala disfarçada, aquela fala agressiva, mas disfarçada de cuidado. É aquela brincadeira que não é brincadeira. Vocês viram bem a situação da esposa do jogador do Botafogo Futebol Clube, que começou a falar sobre o nosso sotaque, e ela começou a dizer assim: esse sotaque é muito fofo, né? Mas irrita se escutar há muito tempo. Aí depois, no pedido de desculpa, chega dizendo: mas foi só uma brincadeira inocente. No relacionamento abusivo também acontece da mesma coisa. É assim, eu não gostei dessa sua roupa. Quem sabe você troca essa roupa para sair comigo, você sai com outra roupa, porque olha, eu tô pedindo para você trocar de roupa, não é porque eu não me sinto bem, é pensando em você, pensando no na sua reputação. Então, na verdade, isso começa a ser, eu justifico a minha agressividade, não é, Sônia? Exatamente, eu justifico a minha agressividade, a minha forma de querer que você mude, porque eu não me sinto feliz de você estar fazendo determinada coisa, e aí eu digo que não é por minha causa, mas é para você ficar melhor. Alphaville, meu amigo, seja bem-vindo. Silva Mendes está perguntando: será como está o grau de estresse dessa pessoa? Exato, o grande problema é que o abusador, ele é especialista em causar estresse sem mostrar a você que está causando estresse. Você acaba entendendo que aquela pessoa está mandando você mudar de roupa, que aquela pessoa não quer que você saia com seus amigos, que aquela pessoa não quer que você fique falando, conversando pelo celular com outras pessoas. Você acaba pensando que ela está fazendo aquilo para o seu bem, não é? E essa é uma característica dos abusadores, é que eles têm uma capacidade de inverter situações, não é? Ele tira sua privacidade, ele tira sua liberdade de você fazer o que você entende que é melhor para você, né? Porque nós adultos sabemos o que é melhor pra gente, e ele tira essa liberdade de você fazer o que é melhor pra você, e ele acaba fazendo você acreditar que o que seria melhor pra você é o pior. Mas ele está pensando unicamente ela está pensando unicamente nela, não é? E quando a gente fala de abusador, a gente está falando de qualquer pessoa, de qualquer gênero, não é? Não existe somente abusadores homens ou abusadoras mulheres. Existem abusadores homens e abusadoras mulheres que são experts no que fazem, muito inteligentes e principalmente muito persuasivos. Aí você vai perguntar assim: Augusto, como é que se desenvolve essa violência? Como é que se desenvolve essa violência que eu chamo de violência abusiva? Ela geralmente, ela não começa com a violência física. Quando um abusador já parte para a violência física, é porque ele já está entendendo que ele já perdeu as outras estruturas de violência para fazer. Mas a violência, ela geralmente começa com a violência emocional, indo para a violência psicológica. Como é que seria essa violência emocional? Geralmente é tirando você do seu ciclo de amigos ou do seio da sua família, né? Assim como você viu, Silva Mendes, muita gente está vivendo, e que bom que você está colocando isso aqui, porque muita gente vai se identificar. Socorro de Campina Grande, que bom reencontrá-la. Então observe, essa violência, essa agressividade emocional, né, que o abusador comete, a primeira coisa que ele começa a fazer é isolar você. Augusto, o que é que você está querendo dizer com isolar você? Eu vou explicar para você o que é que isolar você significa. Que bom, Sônia, que você superou. É mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que você começa uma relação com uma pessoa hoje, e essa pessoa é um abusador, mas você não sabe ainda.
E essa pessoa começa a ver que você tem seus amigos, suas amigas, que geralmente dia de domingo ou algum dia na semana você vai na casa dos seus pais, na casa dos seus familiares, vocês se reúnem, vocês se reencontram, é um local legal, onde você é expressivo, onde você não dá tanta atenção para esse abusador, porque você precisa dividir o tempo com seu pai, com seus irmãos, com seus sobrinhos, com seus amigos. E o abusador começa a perceber que algumas pessoas ali olham para ele e ele já começa a achar que aquelas pessoas estão sacando ele, estão percebendo ele. Porque todo abusador, raríssimas exceções, mas todo agressor, abusador, ele tem uma autoestima muito baixa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a autoestima para justificar isso, não agora. Então você observe. E aí ele começa a perceber que você é uma pessoa querida no seu meio, que você é uma pessoa sociável. E isso é ruim, sabe por quê para o abusador? Porque se você é uma pessoa querida, uma pessoa sociável, logicamente, se ele for agressivo fisicamente, ou se ele for grosso, ou se ele for bruto de imediato, logicamente você vai contar com essa rede de apoio e isso não vai permitir que ele execute o plano dele, que é de isolar você. E por que é que ele quer isolar? Exatamente para que você não possa mais contar com os amigos, você não possa confidenciar isso a uma amiga, você não possa contar isso a seus pais. Ele vai começar a criar, muitos deles começam a criar defeito nos amigos e nas amigas que você tem. Ah, mas se fulano, mas eu não gostei daquele seu amigo seu, não gostei daquela amiga sua. Eu acho que eu senti algo, geralmente os abusadores usam muito isso. Eu senti algo que não é legal. Aí você fala assim, mas o que realmente você sentiu? Não, eu não sei te explicar, mas é algo aqui dentro, sabe? É algo aqui dentro que eu não fui com a cara daquela pessoa, sabe? Algumas pessoas dizem, o meu santo não bateu com aquela pessoa. E ele não tem nenhuma prova concreta. Ele não foi tratado mal, o abusador não foi rejeitado, mas ele percebeu que aquela pessoa, aquele seu amigo é um amigo esperto, é um amigo que percebe as coisas, não é desse jeito? E aí ele começa a lhe afastar, sabe? Ah, vamos sair com meus amigos. Ah, não, hoje não. E ele vai começando a criar uma distância de você com as pessoas que gostam de você, com as pessoas que têm influência na sua vida, porque ele não quer que ninguém tenha influência na sua vida. Quanto mais você ficar sozinho ou sozinha, mais ele vai se tornar a pessoa mais importante da sua vida, você vai depender dele. E esse é o segundo ponto. Ele, além de lhe afastar das pessoas que você gosta e que gostam de você e que você escuta, ele também vai criar uma dependência muito forte de você para com ele. Por quê? Porque quanto mais você se decepcionar, olha só, Micheline, ela perguntou se o abusador sabe o que está fazendo. Daqui a pouco eu vou entrar nisso aí e eu vou te responder, tá certo? Então observe, quando o abusador percebe que pessoas têm influência sobre você e ele começa a aniquilar essas pessoas, tirar você da relação, logicamente, algumas dessas pessoas que você queria bem, que estava perto, vão ficar magoadas com você, não vão? E aí, eventualmente, se você encontrar com ela, as pessoas vão começar a cobrar de você. E aí você chega em casa e conta pro abusador, mas fulana me tratou meio assim. Aí ele vai dizer, tá vendo? Eu disse a você que fulano não era o que você pensava. Então ele vai se aproveitar da própria estratégia dele de fazer você se afastar. E com isso, você vai ficando muito dependente. Lidiane, que prazer tê-la aqui. Lidiane está dizendo, verdade, esse grande dos objetivos das pessoas abusadoras nos deixam dependentes. Exatamente. E aí, quando ele afasta você das pessoas que eram importantes, logicamente, você vai achar que no mundo só existe aquela pessoa que vive com você, que é exatamente o abusador, que é por você, porque ele começa a entrar, fazer você ficar dependente. E essa dependência é como? Eu vou dizer para você, é aquela pessoa, antes de você se relacionar com o abusador, você era uma pessoa livre, você resolvia suas coisas, você resolvia seus problemas, o carro quebrava, você sabia levar numa oficina, você sabia resolver seus problemas bancários, você sabia lidar, você era aquela pessoa que sabia ir no mercado, fazer suas compras. E esses manipuladores, esses abusadores, não é? Eles começam a cercar você. E aí eles começam a cercar você como?
Ai, mas você chega e fala assim, eu tô tão cansado hoje, mas eu ainda tenho que ir lá no fórum resolver tal coisa. Não, pode deixar que eu faço para você, meu amor. E o linguajar é doce, é suave. Pode deixar que eu faço para você. E você vai dizer, nossa, quem que faria isso por mim? Só ele. E aí ele ou ela vai, resolve. Aí você fala assim, nossa, eu precisava ir no shopping comprar isso, mas eu tô cansado. Não, meu amor, pode deixar que eu vou fazendo por você. Então, o que é que vai fazendo isso acontecer? É que você começa a perceber que aquela pessoa com quem você está se relacionando, você não sabia que ainda era um abusador, mas você começa a perceber que essa pessoa é muito legal, ela é muito prestativa, ela é muito querida, ela se preocupa com você. Só que a gente não percebe que ela está fazendo isso exatamente para ganhar confiança, para ganhar o seu afeto e para que você não possa em nenhum momento desconfiar quais são as verdadeiras intenções dela. A psicologia ela deixa muito claro que uma pessoa abusadora ela tem um comportamento manipulador. Entende? Provavelmente muitas dessas pessoas manipuladoras vão apresentar transtornos de personalidade. Como o nosso objetivo hoje não é falar quais seriam os tipos de transtornos de personalidade que um abusador tem, é somente a gente entender que existe esse abusador e quais são as estratégias que ele usa. A gente já viu que ele usa a estratégia de tornar a sua vida dependente dele, mas aí ele começa a usar da agressividade. A gente viu que a primeira agressividade que ele usa é a agressividade, não é a física, é a agressividade emocional, né? E que é exatamente afastar você das pessoas que você ama, afastar você das pessoas que têm influência de ali abrir os olhos, e para que você fique vulnerável, sozinha, achando que ele ou ela, o abusador ou a abusadora, é a pessoa que mais pode fazer por você e que ninguém faria por você como ele. Ele também vai fazer você exatamente ficar muito dependente dele. E não se espantem, talvez algumas pessoas que estão assistindo nossa live já tenham passado por isso. Você vai dizer assim, não, mas somente uma pessoa muito ingênua cai na lábia de um abusador. Você se engana, não é verdade. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, independentes demais, independentes financeiramente, independentes emocionalmente, que em um determinado momento entrou num relacionamento abusivo e subestimou o poder que essa pessoa tem. E aí eu digo para você, uma vez que entra e que se submete a isso, é preciso muita força para sair, porque a pessoa que está sendo abusada não consegue mais enxergar o mundo, né? Não consegue mais enxergar o mundo. Observe que Sônia está dizendo que é verdade, Silva Mendes está dizendo que é verdade, né? Maraísa, eu não sei se essa live vai ficar salva, eu vou tentar deixar, tá bom? Vou tentar. Então, a pessoa que está sendo abusada, ela fica tão frágil, sabe? Ela fica tão frágil. A Lidiane também confirmando aqui, não é? A pessoa abusada fica tão frágil, ela fica achando que os amigos deixaram. Inclusive, uma das coisas que acontecem com a pessoa abusada, sabe o que é? É que ela sente muita vergonha, sabe? Porque ela desprezou os amigos, ela se afastou dos amigos, ela começa a se achar indigna de voltar para os amigos. Então, Ricardo, como é que a gente pode ajudar alguém assim? Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas, então a gente já sabe que um abusador deixa a gente dependente, afasta a gente das pessoas. E aí quando ele consegue fazer isso, ele começa uma das estratégias mais pernósticas e mais sutis e enganosas que vai arrebentar com você, que é ele começa a dizer que você não tem capacidade. E ele começa a dizer para você que os seus amigos se afastaram de você porque você não tinha competência e não era uma boa amiga, um bom amigo. Ele começa a dizer para você que até seus pais se afastaram de você porque você não é uma boa pessoa. Então ele começa a fazer algo muito forte, que é baixar
a sua autoestima. Então, este é um outro fator emocional da agressividade do abusador. Então, o abusador, ele tem uma estratégia, viu? Escute só. O abusador tem uma estratégia que é muito forte. Ele vai fazer tudo para que a sua autoestima baixe, que você se sinta feio, feia. Ele vai fazer com que a sua autoestima baixe tanto que você se sinta incompetente, que você deixe de acreditar em você. Ele vai fazer com que a sua autoestima baixe tanto que ele vai fazer com que você se sinta inferior a qualquer outra pessoa. Ele vai fazer com que a sua autoestima baixe tanto que ele vai fazer com que você entenda que a sua vida não tem mais solução se não for viver com ele. E aí, depois que ele baixa a tua autoestima, e você sabe o que é autoestima? Eu vou dizer para você o que é autoestima. Autoestima é uma avaliação subjetiva que você faz de você mesmo em relação ao que você pensa, ao que você crê, ao que você gosta, avaliando e dizendo: isso é bom, isso é ruim, isso eu sou bom nisso, sou ruim naquilo. A autoestima é isso. Então, se ele, presta atenção, se o abusador consegue fazer baixar sua autoestima, você vai se sentir incompetente, incapaz, imprestável. Você acha que ninguém tem condições de lhe amar porque você não merece o amor de ninguém. E consecutivamente você vai dizer: se eu deixar essa pessoa, essa pessoa, no caso é o abusador, essa pessoa é a única pessoa que me aceita, é a única pessoa que me ama e não existe vida para mim fora dela. Não se engane. Não se engane. É exatamente assim que faz. E se ele baixa sua autoestima, ele vai conseguir levar você para o fundo do poço. Sabe por quê? Porque você já se sente incapaz, incompetente, indigno de amor. Então você já não procura ninguém. Fica fora de cogitação buscar ajuda. E aí agora eu vou entrar num ponto que me perguntaram aqui. Mas o abusador sabe o que está fazendo? Será que o abusador sabe o que está fazendo? 99% das vezes sim. 99% das vezes sim. A Micheline está dizendo: pode-se dizer que o abusador tem amor ou é simplesmente perversidade? Olha, Micheline, uma pessoa que ama fazer você se afastar da sua família, dos seus amigos, lhe fazer baixar a autoestima, lhe agredir emocionalmente, nunca isso é amor. Primeiro porque não existe amor doentio, não é? Mas isso é um tema para a próxima live. Não, Micheline, ele não ama. Ele pode ser perfeitamente um excelente narcisista. Mas amor, abusador, não sente. Entende isso? Não sente. Ele disfarça amor. Ele convence que ama. Mas o que um abusador faz está longe de ser amor. Vamos passar para o próximo ponto? Escute. O abusador sabe. Vamos lá. O abusador sabe que ele está abusando. Ele não só sabe, como ele planeja. Ele tem consciência de tudo isso. Primeiro, porque o abusador, né, o agressor abusador, ele tem uma autoestima muito baixa. Porque somente uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa vai querer manipular o outro para satisfazer o que ele não tem. Entende isso? A Caroline está perguntando aqui. Então, ele é totalmente na percepção assintomática? Não necessariamente. Não necessariamente. A percepção dele,
a percepção dele pode ser uma percepção muito bem desenvolvida, inclusive a ponto de pensar, de planejar, né, e de executar, porque Carolina, esses 3 tipos de percepção que nós estudamos em sala de aula, lá no curso de psicologia, né, elas podem ser usadas para o funcional e também para o disfuncional, não é? Assim como eu posso ajudar funcionalmente, eu posso fingir que estou ajudando para ajudar disfuncionalmente. Você está me entendendo? Então observe, a gente já viu que esse abusador, ele vai agredir você, mas ele não começa agredindo fisicamente, ele começa agredindo emocionalmente. E depois que ele começa, que ele agride você e vai agredindo, e você vai ficando cada vez mais dependente dele, quando ele percebe que você já está na mão dele, que você não tem mais a quem recorrer. Inclusive, uma das estratégias, eu já atendi algumas pessoas assim, é que esse manipulador, ele vai, inclusive, se puder, deixar você dependente financeiramente dele. Viu? E esse nível é um nível hard. Porque aí você não consegue sair mesmo. Porque você depende de tudo, inclusive financeiramente. Então, nunca dê a sua autonomia financeira, econômica a ninguém. Sim, Silva Mendes, eles são pessoas muito inteligentes e perigosas. Eles podem se enquadrar em casos de sociopatas, narcisistas, psicopatas. Um agressor, manipulador, ele só pensa nele. Ele não tem ele desenvolve pouquíssima empatia e algumas vezes nenhuma empatia. Eles são enganadores e manipuladores, né? Então observe, existe um tempo, essa foi outra pergunta que foi feita aqui, existe um tempo para o abusador se manifestar. Na verdade, essa pergunta nem foi feita aqui na live, foi feita lá nos directs quando as pessoas perguntaram. Isso, é verdade, Ceissa, é verdade mesmo. Existe um tempo, essa pergunta também foi feita nos quadrinhos de perguntas lá no Stories. Assim, Augusto, existe um tempo para um abusador se manifestar? Ou seja, existe um tempo para que uma pessoa manipuladora, depois que começou uma relação, ela comece a manifestar que é um abusador? Existe. Isso depende de abusador para abusador. Mas eles não estão preocupados muito com o tempo, viu? Eles estão preocupados em determinar a manipulação. Os manipuladores mais experientes, aqueles mais velhos, não é? Eles já têm estratégias muito bem desenvolvidas. Mas quando uma pessoa começa a manifestar comportamento manipulador, não é? Ele começa a manifestar isso, muitos deles ainda na infância. Geralmente muitas crianças que não sabem dividir as coisas, sabe? Que os pais não dão limites, que os cuidadores não dão limites, que não ensinam que esse objeto não é seu, mas ele quer aquele objeto de qualquer forma. Tem que sentar e dizer, olha, esse objeto não é seu, você tem que devolver. Chega no parquinho, as crianças estão brincando e ele quer porque quer. Ele chegou depois e quer que todas as crianças saiam do brinquedo para ele. Não, vai saber esperar. Olha, nós somos moldados e educados na grande maioria das nossas ações na nossa infância. Dar limites é necessário, dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. Isso faz uma diferença muito grande. Não é minha amiga querida Hermínia Lítia Diniz. E aí é muito interessante porque a gente começa a ver já nas adolescências aqueles grupos, porque muitas pessoas confundem o manipulador com o líder, né? Mas fulano já desde a adolescência que já é líder, que impõe sua vontade. Um líder, ele não precisa impor a vontade. Isso é um primeiro dica. Ele não precisa impor vontade. Ele simplesmente lança a vontade dele. E se aquela vontade foi a melhor do grupo, ele pode moldar aquela vontade, pegando um pouquinho mais de um, de outro. E se a vontade dele não for a melhor, ele é capaz de se abster da vontade dele para que o grupo seja melhor. Isso, né? Isso é interessante. Eu concordo, viu, Mendes Silva, que
Em caso assim, é muito bom procurar um psicólogo, porque uma pessoa que está sendo abusada, dificilmente ela vai conseguir sair sozinha, e principalmente porque depois de sair, ela ainda vai ter muitas dores emocionais, se sentir boba, se sentir emburrecida, sem competência, se sente enganada, sem força. E eu vou dizer uma coisa, na minha vida, ter tido alguns psicólogos fez toda a diferença. Quem nunca entrou num relacionamento abusivo, não é? Todos nós passamos por pessoas abusivas, porque elas estão entre nós, e é sobre isso que a gente está falando. A desculpa de que eu falei isso por brincadeira, eu fiz isso porque eu te amo muito, né? Aí eu vou responder uma pergunta que foi feita aqui em cima: e como é que a gente faz para sair disso? Aí eu vou brincar, dizer a primeira coisa que você precisa fazer, né, Genilson? Não entrar num relacionamento abusivo. Mas, Augusto, tem horas que a gente entra porque a gente está carente, a gente acaba conhecendo uma pessoa, a pessoa não se mostra, não é, Isabel? A pessoa não se mostra como ela é, mas fique atento. Eu tenho muito desconfiômetro. Ceiça está dizendo, mas é muito difícil a pessoa aceitar ajuda. Ainda existe um preconceito. Exatamente, Ceiça, a pessoa que está sendo abusada, ela tem tanta vergonha que ela não quer que ninguém saiba que ela foi tão boba, entre aspas, tão frágil a ponto daquilo. Não é? Mas como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa, viu, gente, é que você precisa saber que Roma não foi construída num único dia. Olha, nem Deus, quando criou o mundo, segundo as Escrituras Sagradas, criou o mundo num único dia. Deus, que é Deus, narra a Bíblia que ele criou o mundo em 6 dias. Ele levou 6 dias. Meu Deus, se Deus levou 6 dias para criar o mundo, eu não posso viver na urgência. Tem pessoas que conhecem uma hoje, amanhã já inventam uma sintonia, uma desculpa de que a sintonia da gente é muito grande, e é exatamente nessa sintonia que o abusador entra. Gente, a gente só ama quem a gente conhece. A gente só ama quem a gente admira. A gente só ama quem a gente respeita. Então, ninguém ama em um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. A gente leva tempo para amar. Assim como a gente leva tempo para desamar. Não é? Entenda, se apaixonar, você pode se apaixonar em 3 minutos. Aí é exatamente aí que você precisa ter cuidado. Porque se você se apaixonar, o que acontece no seu cérebro é que ele perde a capacidade de raciocinar legitimamente para ver o que a outra pessoa vai fazer com você. Você está dizendo carência também. A carência é um dos pontos. Então, como é que a gente vai reconhecer o abusador? A gente se mantendo equilibrado. Gente, você conhece uma pessoa num dia, seja um amigo, seja um patrão. Eu pego no pé aqui do pessoal daqui de casa, principalmente dos meus meninos, quando eu estou ensinando para eles, né? Que eles têm, um tem 8, outro tem 12. Eu sempre digo para eles, calma. Mas eu conheci fulano é tão legal, ele já é meu melhor amigo. Nós crianças, nós adolescentes temos esse costume, né? Mas a gente não diz que uma pessoa é maravilhosa no primeiro dia que a gente encontra. A gente pode dizer que uma pessoa tem uma conversa maravilhosa, a gente pode dizer que aquela noite foi uma noite maravilhosa, mas a gente só vai saber se uma pessoa é maravilhosa, não é, minha amiga querida Marinelle Bonfim? A gente só vai saber se uma pessoa é maravilhosa quando a gente conviver com ela, né? Ver várias formas de como é que aquela pessoa age. Então a gente não vai amar uma pessoa em 1 mês. A gente pode se envolver muito com essa pessoa em 1 mês. E é preciso ter paciência para isso, sabe? Ninguém se torna amigo seu em 2 dias. Ele se torna um conhecido, um colega, passa a ser um colega querido, passa a ser alguém que você vai conhecer. Então, uma das grandes formas de você não entrar
num relacionamento abusivo é você não entrar de cabeça numa coisa em que você não conhece a família. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas hoje em dia acham isso careta, mas você conhecer a família, de onde essa pessoa veio, como é que ela trata pai, como é que ela trata mãe, como é que ela trata tio, como é que ela trata irmãos, isso é fundamental, porque é assim que ela trata as pessoas. Se ela trata o pai, a mãe, as pessoas mal, ela não vai hesitar em tratar você mal. Não cai nisso. A Ingma está dizendo, com o tempo é que vamos conhecendo a pessoa. Exatamente. Eu não estou dizendo que você não vai se relacionar com ninguém. Vá se relacionando, mas tenha cuidado com o tamanho do envolvimento que você coloca, né, nessa relação. Trabalho com isso e minha neta de 8 anos... ela pergunta se eu não confio em ninguém. O Ricardo está dizendo, isso é verdade. A convivência desnuda, é verdade. A convivência, ela vai fazendo você ver as pessoas exatamente como é. Não é, meu aluno Júnior? Não é isso aí? É desse jeito, né, Thalita? Então observe, é isso que a gente precisa ter cuidado. Primeiro, qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente for se envolver, quer que a gente se apaixone, quer que a gente queira continuar a relação, calma. Deixa a outra pessoa se mostrar como ela é. Faz os testes, não é? De dizer não para essa pessoa. Vamos sair hoje? Não, hoje eu vou sair com os meus amigos. Né? O problema é que a gente começa a namorar, a gente namora num dia, se encontra no outro, depois todos os dias só sai com aquela mesma pessoa. Thalita está dizendo assim, professor... Por que depois de passar por um relacionamento abusivo a gente não consegue mais se relacionar ou até mesmo ter tendência para o mesmo perfil? Porque, Thalita, comportamento se aprende. A gente aprende comportamento se comportando. E quando a gente passa por um relacionamento abusador, não é? Abusivo, tóxico, a gente sofre. E a gente, no sofrimento, a gente aprende a não confiar mais. A gente aprende a querer se evitar. Né? Mas não se engane não, viu, Thalita? Geralmente quando a gente passa por um relacionamento abusivo, a gente passa um tempo, mas depois a nossa mente vai esquecendo e a gente, é muito comum, viu, Thalita? Pessoas que passaram por um relacionamento abusivo ficaram tão sem confiança, não buscam ajuda, que ficam carentes e vai vir outro abusador com outras características diferentes do primeiro abusador e geralmente as pessoas caem novamente. Júnior está dizendo aqui, o pior é conhecer uma pessoa e não se dar conta. Isso, é por isso que eu digo, viu, Júnior? A gente tem que gastar tempo conhecendo essa pessoa. Quando se apaixonar por alguém, não reserva a semana inteira para ela. Continua saindo com seus amigos. Diz para aquela pessoa que você só vai vê-la no final de semana. Controla as suas emoções, porque a grande sacada para não entrar em relacionamento abusivo, sabe como é? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Deixa eu só voltar aqui a Thalita e dizer que uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo, ela precisa procurar ajuda e fazer um tratamento e treinamento de habilidades sociais para novamente voltar a ter uma autoestima boa. Guarda essa palavra, autoestima. Sabe por quê? Porque dia 18 de março vai ter um curso de imersão, coisa que João Pessoa nunca viu na vida. Eu vou dar um curso de imersão no sábado, dia 18 de março, o dia inteiro. Não é para psicólogos, é para todo mundo. Nesse curso eu vou ensinar como é que a gente fortalece nossa autoestima e como é que a gente não deixa ela baixar. E se você tiver uma baixa estima elevada, boa, você não entra em conversa de abusador nenhum. Mas sobre esse curso eu vou falar depois. Thalita está dizendo, é normal sentir falta dessa... Mas, Thalita, que pergunta massa. É claro, Thalita. Você sabe que eu já atendi pessoas que passaram por um relacionamento abusivo, que foram destroçadas, e elas dizem assim, como eu sinto saudade dele. Como eu sinto saudade dele que era abusador. Como ele era bom para mim. Como ele resolvia as coisas para mim. E parece que as pessoas ficam obcecadas, né? Elas não conseguem, quando elas saem do relacionamento, elas se sentem abandonadas, inseguras, porque essa pessoa, ela acabou com toda a rede de amigos dela, não é isso? Então ela precisa reconstruir a vida. Quanto mais tempo ela ficar na relação abusiva, mais ela vai sofrer. Não, Otacílio. O abusador destrói a autoestima, como a gente já falou, não é, Ricardo?
Érica, boa noite. Saudades recíprocas. Então, pessoal, vocês podem perguntar, viu? E aí eu quero falar de uma outra coisa, que é o falso sofrimento. Não, Silvamente, não parece lavagem cerebral. O que o abusador faz é fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. É exatamente isso que ele faz, não é? Vocês podem perguntar, viu, gente? Podem perguntar, porque a gente está aqui para resolver. E daqui a pouco a live está acabando, né? Porque o tempo para passar rápido. Mas vamos aproveitar, vamos aproveitar o nosso tempo. Outra coisa que eu quero dizer para você é que o abusador, o agressor, aquele que provoca relacionamento abusivo, ele tem uma capacidade de ser ator ou atriz profunda. Ele é mestre em enganar, persuadir, botar cara de sofrido, chorar, se fazer de vítima. Então você está diante de uma pessoa má. Ele não é uma pessoa boa. A Dionéria está dizendo: podemos passar por relacionamentos abusivos de várias formas, seja amizades, trabalhos, convivência amorosas. Sim, Dionéria, eu acho que você não estava no início da live, mas inclusive eu comecei a live dizendo que relacionamento abusivo não é só de marido, mulher, de namorado, namorada, é de amigo para amigo. Dionéria, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que a primeira experiência abusiva que eu tive não foi com namorado, namorada, foi com um amigo. Na minha adolescência eu tive um amigo extremamente abusivo, que ele cercou minha vida e ele me fez não querer mais ser amigo das outras pessoas. Para minha sorte, eu tinha um outro grande amigo e uma outra grande amiga que me livrou disso, né? Eu não vou dizer nome porque tem pessoas aqui que entraram que é do meu tempo de adolescência e conhecem a pessoa. Mas foi muito difícil, viu? Você está correta. Deixa eu só ver aqui as perguntas para não deixar ninguém de fora. Muito obrigado por essa live esclarecedora. Gostei demais. Forte abraço. Poxa, Mendes, eu que agradeço, viu? Se você não me segue ainda, segue aí e me ajuda a compartilhar as coisas, porque o mundo está precisando de mensagens assim. Sônia diz: se falar para a pessoa, ela inverte o assunto. Olha, Sônia, muito legal o que você está dizendo. Você não pode confiar num abusador em nada. Se você for falar para ele: mas eu acho que você está sendo abusador comigo, ele vai criar um drama e ele vai inverter a situação. Lembra que eu falei que eles são atores e atrizes? Ele inverte situações e inclusive ele faz você, quando ele baixa a sua autoestima, ele faz você entender que você é que machuca ele. Eu já tive uma paciente que ela foi abusada durante 10 anos. Ela viveu num relacionamento abusador por 10 anos. E ela, por 9 anos, achou que era ela que manipulava. Porque o ex-marido dela dizia que ela era ciumenta, que ela controlava a vida dele. E era o contrário, né? Ela ficou com muita raiva depois que percebeu. Pessoas impulsivas ficam muito vulneráveis para entrar numa relação assim. Totalmente, Micheline. Geralmente as pessoas impulsivas que não pensam, que não usam da razão, são os alvos preferidos dos manipuladores. Júnior está perguntando: professor, o gatilho, prazer versus dor, pode estimular a pessoa a ficar numa relação abusiva? Não só o gatilho, prazer versus dor, como o gatilho, orgulho versus ter vergonha de assumir, como o gatilho de fragilidade, como o gatilho do que as pessoas vão pensar por mim, porque é exatamente isso que o manipulador, o agressor faz. Ele faz você sentir que você só tem vida com ele e que se você for para outras pessoas, elas vão lhe julgar e elas vão lhe abandonar e ninguém lhe ama como ele. Então isso é muito forte, viu, Júnior? Isso é muito forte, sim. Eu sigo e gosto muito. Obrigado, Sônia. Thalita está dizendo: o meu ex foi abusador e é um maravilhoso pai, me fazendo ter conflitos e até sentindo culpa para ter se separado. Pois é, observe, esse abusador, esse marido, ele pode ser um maravilhoso pai. Isso não impede, né? Só é preciso ficar de olho, porque ele pode justamente ser um pai maravilhoso, justamente para fazer você se sentir culpada para não deixá-lo. Entende? Para que você se sinta dependente dele. Olha, um abusador não tem limite.
Genilson tá dizendo, eu fui por 15 anos, não entendi, Genilson, bota aí de novo. Sei, Saturnaf Augusto, parece que você tá falando da minha vida. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, sabe que isso é uma coisa que eu escuto demais quando eu lanço um vídeo ou alguma coisa, as pessoas, você tá falando de mim? É porque o que eu tô falando, sabe, isso é vida real. O que eu tô falando é o que realmente existe, é a verdade nua e crua, sem tirar nem pôr. Muito obrigado, Dionélia. A Irma tá dizendo, eu passei por isso e jamais esqueço. Ele me sugou até onde dava. E ainda dava uma de coitadinho. Mas chegou a hora de Deus e eu dei um basta. Que bom! Que bom que você deu um basta. Porque não existe vida plena, bonita, num relacionamento forte. Exato, Genilson. O preconceito ainda é muito forte. E é muito comum que o abusador, quando você quer sair da relação, ele lhe difama. Ele vai falar mal de você para sua família, porque ele não tem escrúpulos. Não pense que existe coisinha bonitinha no abusador. Não existe. Ah, você foi abusado psicologicamente por 15 anos. E isso machuca, não é, Genilson? Isso machuca, mas que bom que você não é mais. Não é? Ô, meu povo, deixa eu dizer uma coisa. Não sei se vocês acham mesmo, mas eu ficaria conversando com vocês aqui a noite inteira. Mas o grande propósito dessa live foi, sabe o quê? Foi fazer vocês pensarem um pouquinho sobre um assunto tão complexo. Pati Patineta, tá dizendo aqui. Que fazer quando essa pessoa fala mal de você para as outras e as outras pessoas acreditam? Eu só tenho ficado quieta, mas é frustrante. Observe, Paty, existem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, não fique rebatendo o que o agressor está dizendo, porque ele tem um grande trunfo, que é, se ela vive comigo é porque eu sou bom. Né? Se você já se separou dessa pessoa, se as pessoas vierem perguntar para você o que foi que aconteceu, você pergunta para a pessoa, você quer ouvir minha versão? E aí você moderadamente você conta, certo? Você conta para as pessoas que quiserem ouvir. Porque, sabe, Paty, as pessoas só acreditam naquilo que elas querem. Você sabia disso? E não perca seu tempo se explicando, sabe? Para pessoas que não querem escutar você. Tem uma semana que saí de um relacionamento. Tem uma semana que saí de um relacionamento de 10 anos. Ele sempre usava todas as minhas falas contra mim. Não é isso não? Bia, não é isso? É exatamente assim. O professor ficaria uma vida conversando com o senhor. Suas aulas... Obrigado, Thalita. Eu também... Pois é. Observe, o que eu acho legal, sabe, é que as pessoas estão aqui me ajudando, né? Hermínia, a gente está se devendo. Eu ia a Campina Grande, ou você vinha aqui em João Pessoa, e a gente marcar um café para a gente conversar, até a gente não ter mais vontade. Vamos combinar isso? Muita saudade. Você é uma amiga que o tempo nunca me tirou do coração, viu? Isso, 18 de março, grava isso aí. Vai ter um curso de imersão de autoestima e você vai participar dele. Sabe por quê? Porque você construir sua autoestima, você vai ser uma pessoa forte e fortalecida para viver uma vida muito, muito mais feliz. Autoestima é tudo que há e é sobre isso que a gente está falando. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu conto com vocês a semana que vem. E a semana que vem é você que vai escolher o tema de novo da live, tá bom? Já não pode mais ser relacionamento abusivo. Então fica atento que quando for mais ou menos terça ou quarta-feira, eu vou lançar no Story a caixinha para a sugestão do tema da live de sexta-feira que vem. E você precisa votar lá, porque é o seu voto que vai fazer com que o tema mais votado seja escolhido. Meu povo, muito obrigado, gratidão, viu? Olha, Júnior já está dizendo família narcisista, esse é um tema massa, mas você tem que votar na caixinha quando eu disser. Muito obrigado, gratidão, vocês são muito especiais
viu? E a gente vai estar junto na próxima sexta-feira que vem. Um grande abraço e até mais.